Bom, então a gente tem que a derivada fala algumas coisas da função, mas por quê? Verdade? Porque a derivada fala estas propriedades da função. Vamos a ver primeiro este teste de que a função seja crescente ou decrescente. Então, o primeiro fala que se a derivada é positiva em um intervalo, então f é crescente no intervalo. Se a derivada é negativa, então f é decrescente no intervalo, certo? Mas por que vem isso? Bom, porque se, por exemplo, você tem uma partida gráfica como uma parte assim, como está aqui, então a sua reta tangente vem dada por estas retinhas que a gente tem no... Essas roxas que a gente tem acima do gráfico, certo? Elas aí são tangentes. Claramente elas são infinitas, mas somente a gente desenha um segmento da reta, né? Então, neste ponto, a reta tangente, por exemplo, essa vermelha, essa roxa que a gente tem aí, então, a gente tem, lembre que, se a gente lembra, quando a gente tinha uma reta deste tipo, o declive era positivo. Quando a gente tinha uma reta desse tipo, o declive da reta era zero. E quando a reta era deste tipo, a gente tinha que o declive era estritamente negativo. Então, a gente tem que quando a função vai crescendo como desde o ponto A até o ponto B, então ela é crescente, certo? E, portanto, as suas retas tangentes são do primeiro tipo, ou seja, são com declive positivo. Claramente, você não pode utilizar este critério tomando em conta o que acontece nos pontos extremos. Você tem que tomar em conta somente o que acontece nos intervalos abertos. Por exemplo, se esto for imagem de um ponto, este de um ponto A e este de um ponto B, então você somente tem que olhar como é a derivada no intervalo aberto A, vírgula B, tá bom? E ali você pode usar o critério. Talvez esto aqui deveria ser um intervalo, vamos a escrever aqui. Isso deveria ser um intervalo aberto. Igualmente no caso B, tá bom? Agora, se você olha desde o ponto B até o ponto C, ao gráfico da função, então ela vai decrescendo e as suas retas tangentes são deste tipo, do tipo que seu declive é negativo. E o mesmo acontece, se o declive é negativo, também você vai ter que o gráfico é uma relação que ela é bionívoca, né? Se ela é decrescente e diferenciável, claramente, tudo isto assumindo que a função seja diferenciável, né? E bom, então você tem que as retas tangentes são deste tipo e, portanto, seu declive deve ser negativo. Bom, para entender isso, vamos fazer, por exemplo, este exemplinho aqui. Encontre onde a função f de x dada por esse polinômio 3x na potência 4 menos 4x cubo menos 12x quadrado mais 5 é crescente. E onde ele é decrescente. Ah, você falaria, mas tem um gráfico aí, eu já sei onde ele é decrescente. Sim, tem o gráfico aí porque eu coloquei, mas realmente você vai fazer um exercício e você não tem a função, certo? Tem a Maria fazendo uma pergunta. Vamos ver, tá? Que não sei. Tem um monte de coisa. Se quando o declive é igual a zero, nós temos um intervalo aberto, então o gráfico da função da derivada não é contínuo. Não entendi. Quando o declive é igual a zero, nós temos um intervalo aberto. Então, o sea que o declive é zero em um intervalo aberto? Ou qual é a pergunta, Mayra? Não estou entendendo. É que no exemplo de cima, ali em A e B, você colocou como sendo intervalos abertos. Uhum. Que, então eu queria saber se no gráfico, quando eu derivar essa função, o gráfico vai ter um buraco nele, digamos assim, ter uma quebra.
uma quebra no meio do intervalo ou no extremo? No extremo. Então, por isso te falo, você não se importa o que acontece com o extremo. Por isso você tem que, por isso que certamente o intervalo deve ser aberto, para você falar se ela é crescente ou decrescente. Ela pode nem sequer estar definida, por exemplo, lembra a função 1 sobre x? Você tinha que a função 1 sobre x é uma função assim, por exemplo, para x positivo, né? É uma função que ela vem assim. E a derivada, sempre para x positivo, 1 sobre x, ela sempre para x positivo, ela sempre é negativa. Então, a função sempre é decrescente, porque você separa em qualquer ponto aí e você tem que ela é decrescente. Aqui ou aqui. A função são deste tipo. As derivadas são do último tipo. Ou, desculpa, as retas tangentes dele. Então, quando você tem isso, você não se importa que acontece no extremo. No zero, a função nem está definida. Você poderia definir em certos pontos, por aqui, não sei o quê, ou deixar sem estar definida. Você se importa é somente o que acontece com o intervalo aberto. Aqui no exemplo do gráfico, no ponto B, a gente tem que a reta tangente é horizontal, certo? E como é horizontal, a sua derivada é zero no ponto B pequeno. Então, você tem que dizer a respeito a isso? Nada, você não tem que dizer a respeito a isso nada, porque você não se importa o que acontece com os extremos. No caso desta função, no extremo zero, nem sequer está definida, certo? Mas aqui no extremo B, a derivada é zero. Então, você aí pode ter qualquer coisa. O importante é que acontece no intervalo aberto. Não sei se te respondi a pergunta, Mayra. Talvez não entendi muito bem. Ok. Então, encontre onde a função é crescente e onde ela é decrescente. Bom, então, a gente, para ver onde ela é crescente e decrescente, poderia ficar toda a vida ficando, eu comparo 2 pontos aqui e vejo os valores, depois 2 pontos aqui e vejo os valores para ver se cresceu, decresceu, não sei o quê. Certamente você poderia fazer uma coisa assim, ficar toda a vida e ainda nem concluir o que está acontecendo com a realidade. Então, por isso, as derivadas vêm a facilitar a vida de gente, né? Então, a gente tem que calcular a derivada e faz isto. Então, a derivada é 12x cubo. ¿Por quê? Porque desce o expoente, que é 4 por 3, 12. Aqui, 4 por 3, 12 também. 12. Agora fica x quadrado, porque 3 menos 1 menos 24x, mais a derivada de 5, que é 0, porque a derivada é uma constante 0. Então, você pode reescrever isso, certo? Como f' de x. X em evidência, acho que 12 também, né? 12x por x quadrado menos x menos 2, certo? Então, a gente pode fatorar este polinômio ou não? Los números que multiplicados de menos 2 y sumados de menos 1 y más 1, menos 2 y más 1. Então, f' de x é igual a 12x. Acho que é x menos 2, x mais 1. Talvez, né? Mais 1. Coloquei mais 2. Para ver, retifico. Menos 2 por 1. Menos 2. X, talvez tenha o signo contrário. X por x quadrado. Aqui fica menos 2x. Mais 1x. Ficou bem. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, a gente tem que a derivada é positiva ou é negativa quando? Bom, então a gente vem,
faz uma tabela. Então, coisa para este tipo de exercícios, tentar levar o polinômio deste tipo. O melhor que você puder. Tenta levar este polinômio deste tipo para que seja bem mais fácil como pode você... Realmente você vai ter coisas desse tipo, mas é bem mais fácil para você determinar onde é positivo e onde ele é negativo, certo? Então, por quê? Porque a pergunta é onde a função é crescente e onde é decrescente. E que a gente tem que usar para isso? Ver onde a derivada é positiva ou onde ela é negativa, ou seja, esse teste que a gente tem acima. Tá bom? Então, a gente vem, tenta fazer uma tabela, certo? Então, para que valores de x a gente tem... Para que valores de x a gente tem que o polinômio é positivo ou negativo. Bom, então a gente tem, como fica 12x, como tem o produto, né? Vamos a fazer 12x, x menos 2, x mais 1, para concluir que acontece com o sinal do f' de x. Então, a gente que valores vai pegar? Vai pegar 1 milhão de valores? Não, a gente vai pegar os valores onde muda o sinal de cada um dos fatores. Quantos fatores a gente tem? A gente tem 1, 2, 3. E a gente se pergunta, bom, para que valores ele muda o sinal? Bom, a gente tem que quando isto é zero, em x igual a 0. Quando esto é 0, em x igual a 2. Quando este é 0, em x igual a menos 1. Então, a gente começa com o menos 1, que é o menor, certo? Menos 1. Antes do menos 1, x menor a menos 1. X maior a menos 1. X menor. Então, a gente tinha 0, que é onde este é 0. X menor a 2 y x mayor a 0 y x mayor a 2. Esses são os extremos, né? Que a gente vai avaliar. Talvez não colocar aqui, não sei. Você pode fazer a sua tabela como você quiser. O importante é a ideia onde ele é positivo e onde ele é negativo. Se você fazer muito exemplo disso, eu acho que você nem vai precisar fazer uma tabela porque você vai encontrar facilmente. Você sabe quando está positivo, quando está positivo e assim para frente, né? Então, quando x é menor do que menos 1, a gente tem que isto é negativo porque é menos algum número, por exemplo, menos 100 por 12 fica negativo, então esto fica negativo. X menos 2 igualmente, por exemplo, menos 100 menos 2 fica negativo. E aqui fica negativo. Agora, quando x é menor do que 0, pero maior que menos 1, isto ainda sigue sendo negativo. ¿Por quê? Porque, bom, é, por exemplo, menos 0,5. Por 12 fica menos 6, né? Ainda sigue sendo negativo. Aqui, este aqui fica sendo menos algum número negativo, menos 2, ainda sigue sendo negativo. E menos, agora, como é maior do que 1, por exemplo, menos 0,5 mais 1 fica 0,5, esse daqui fica positivo. E é o que a gente está fazendo porque é onde a gente está olhando os sinais, onde eles mudam, certo? Claramente, você sabe que daqui para frente, ele deve ser positivo e ele deve ser positivo. ¿Por quê? Porque você está olhando x maiores do que menos 1. Maior que 0 es mayor do que menos 1 y mayor que 2 es mayor do que menos 1 igualmente. Ok, vamos com o seguinte. Agora, x menor do que 0. Agora trocamos, né? X é maior do que 0, então você multiplica qualquer coisa positiva por 12, continua sendo uma coisa positiva.
E, igualmente, para x maior do que 2, continua sendo alguma coisa positiva, porque maior do que 2 maior do que 0. Agora, x é menor do que 2, isto ainda sigue sendo negativo. Por quê? Porque você está, por exemplo, subtraindo alguma coisa como 1. 1 menos 2 menos 1. Então, ainda isto aqui sigue sendo negativo. E onde ele trocou o sinal é exatamente em x igual a 2, e ele troca para positivo. Por exemplo, você tem 3 menos 2, isso fica 1. Então, isso aí acho que não é muito difícil de fazer, de entender, mas é importante ter presente de onde ele sai. Bom, com isso, a gente pode concluir o sinal do F'. Por quê? Porque a gente tem que F' é o produto destas três coisas, de 12x por x menos 2 por x mais 1. Então, a gente tem que F', como produto desses, e como a gente só se importa com o sinal, a gente tem, bom, menos por menos, mais por menos, menos. Então, no caso de x menor a menos 1, a função F' é negativa. E que significa que é negativa? Que a função F é decrescente. Agora, isso vamos concluir depois, né? No caso, x estar entre menos 1 e 0, então a função a F' fica com sinal menos por menos, mais por mais, mais. Então, ficou positivo. Então, ali a função f deve ser crescente. Agora, mais por menos, menos. Por mais, menos. Então, aqui a função f' tem sinal negativo e, portanto, a função f deve ser decrescente. E no último, a gente tem mais por mais, mais. Logo, a gente conclui este tipo de exercício somente dizendo f é crescente em aqueles intervalos onde a gente tem que a função f' é positiva, ou seja, em menos 1, 0, menos 1, 0, e em 2 mais infinito. E em 2 mais infinito. Tem essa coisa atrapalhando aqui, né? Mas se eu apago, vai ficar assim. Então, e por quê? Porque, bom, esses são os onde a derivada ficou positiva e positiva, certo? Claramente, em os extremos, x igual a menos 1, x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1, nesse extremo a derivada é 0, porque você tem que um dos fatores é 0, certo? E, bom, a última conclusão que você deve fazer é que f é decrescente, que eu recomendo para vocês, a prova 2 está bem perto. Recomendo fazer muito exercício. É decrescente, onde em menos infinito, menos 1, e em outro onde ele é negativo, é no terceiro, que é 0,2. Certo? Claramente, se a função não é nem crescente nem decrescente, ela tem que ser, por exemplo, constante, e então aí você tem que ter a derivada zero. Que no caso que a derivada sea zero, que a gente viu na aula passada, em um intervalo, então, em um intervalo aberto, então a função é... Sim, deixa eu ler a pergunta. Talvez essa aí era a pergunta, né? Sim, você pode determinar. Exatamente, Nicole. Os únicos possíveis, já que a função é diferenciável em todo eje, por exemplo, já que a função é como é a função? A função é uma função polinomial. E a gente já sabe que os polinômios são
diferenciáveis de todos os ordens e além são contínuos. Como você chegou a esta parte aqui, que foi que é o que determina esses números, todo esse análise que a gente fez, a gente também chegou a uma coisa adicional, é saber quando derivar de zero e quando não. Então, teus candidatos para saber onde tem máximo ou mínimo local são quando x é igual a menos 1, que é quando deriva de zero, certo? X igual a 0 e x igual a 2. Mas que a derivada seja 0, isso não implica de que nesse ponto tenha o máximo ou mínimo local. Ainda tem que fazer um análise mais, que a gente vai ver mais para frente. Mas vamos lembrar esta função, que acho que mais para frente vamos usar de novo para encontrar os máximos e os mínimos locais dela, certo? Lembre, sempre tenha presente, para você não se confundir, por exemplo, eu fazia quando estudava cálculo, era ter presente a função x cubo. A função x cubo é uma função que ela tem no zero derivada a zero, porque a derivada dela é 3x quadrado. Certo? Não sei se tem espaço aqui. Mas sempre lembre, eu recomendo para você sempre lembrar a função x cubo. É uma função que ela é assim. Claramente na origem eu fiz. É uma função que é assim. Então, o que eu recomendo para você? Por que recomendo para você ter presente esta função? Bom, porque ela é ímpar. Ela tem derivada a zero. Esto es x cubo. Derivada de x cubo es 3x quadrado. Em zero tem derivada a zero, mas você não tem nem máximo nem mínimo local aí. E isso é importante. Que é o que faz que não tenha nem máximo nem mínimo local? Bom, o que determina é a segunda derivada. Que a gente vai ver um análise daqui para frente, daqui a pouco, porque é que ele não tem, não é um máximo nem um mínimo local. Aqui, por exemplo, neste gráfico que a gente tem no quadro preto, a gente tem que em B a derivada é zero e ele C é o máximo local. Ele sim é o máximo local, eu mencionei aqui, é o mínimo local em C. Mas o fato de que seja derivada a zero não implica. Então, por isso a gente vê outros análises, que é o que a gente vai ver agora aqui. Suponha que C seja o número crítico de uma função contínua. Lembre, o que é um número crítico? Un número crítico es que o a derivada não existe nesse ponto, como o zero no caso do valor absoluto, ou que a função é derivável, mas a derivada é zero, certo? Então, a gente tem que, se você tem que ser um número crítico, então você tem o seguinte caso. Se o sinal de F' mudar de positivo para negativo em C, então F tem um máximo local em C. Que é importante que ele é local. Local, isso é importante. Tá bom? Porque se você lembra, a derivada de F', é um limite. E o limite garante coisas perto do C. E por isso, o que se garante que ele seja máximo local é esse fato de que a derivada é uma coisa local. Se o sinal de F', que é o caso B, mudar de negativo para positivo, então F é o mínimo local. De novo, porque mínimo e porque local. Mínimo é mínimo porque a função muda de negativo para positivo. Então a função, quando negativo, que está sendo decrescendo, e quando é positivo, cresce. Então em algum ponto, quando ele passou de decrescer para crescer, ele tinha que ser um mínimo, certo? Analogamente, você faz análise para o máximo. Agora vamos ver bem gráficas disso. Se F' não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos lados de C F' for positivo ou F' for negativo, tanto a esquerda como a direita, então F não tem máximo nem mínimos locais, que é como a gente aconteceu no caso
x cubo, certo? Que a gente tinha que a direita e a esquerda de zero, a derivada era positiva. Bom, então, por que máximo local? Bom, por lo que falei, como aqui a derivada era positiva, a esquerda de c, então a função ia crescendo. E como a derivada à direita de c é negativa, então a função vinha decrescendo. Então, ele, no momento que ele passou de crescer para decrescer, então nesse momento ele alcança seu máximo local. Que é como você pode pensar naquela bola que a gente tira para cima, ela vai, e no momento que ela sube, e no momento que ela começa a descer, neste momento a gente tem que ela alcançou sua máxima altura, né? O mais alto que ela chegou. E bom, para mínimo local é porque a derivada vem decrescendo e depois a derivada vai crescendo. A função vem decrescendo e depois a função vai crescendo, pelo fato de que a derivada é positiva. E então, no momento que ela deixa de crescer e começa a crescer, nesse momento, ou a derivada não existe, ou no, como no caso do valor absoluto, certo? Então, nesse momento, a derivada é zero, mas ou não existe. E nesse momento, você tinha que alcançar o seu mínimo local. Acho que tem uma pergunta aqui, vamos ver. O máximo também pode ser identificado por uma segunda derivada negativa. Negativa, todo em uma localidade, a direita e a esquerda, Nicole? Ah, porque você tem concavidade para baixo, né? Sim, Nicole. Pode ser. Sim, mas lembra que às vezes tem funções que não são duas vezes diferenciáveis, sino somente uma. Então, por agora está bem este sentido, mais para frente a gente vai ver, daqui a pouco vamos ver concavidade para cima e concavidade para baixo, e isso aí vai determinar se ele tem um mínimo ou um máximo, nos casos da função segunda derivada. Mas se você não precisa fazer o cálculo de uma segunda derivada, com uma primeira derivada é suficiente, né? Isso aqui é suficiente, tá bom? Mas sim, agora daqui a pouco vamos ver esses conceitos e vamos ver um pouco mais sobre isso. Agora, quando não é nem máximo nem mínimo, é porque a função, por exemplo, no caso que tanto a derivada positiva à esquerda como à direita, ok, Nicole, tanto a derivada positiva à direita como à esquerda do ponto C, então a função cresce, 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 e à esquerda cresce, cresce, cresce. Então, aqui vai ter valores maiores do que C, do que tivemos no ponto C, e deste lado vai ter valores menores do que o ponto C, então ele não é nem máximo nem mínimo, certo? Aqui, quando é negativa, 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 você tem que a função decresce à esquerda e decresce à direita. Então, à esquerda você vai encontrar pontos onde a função toma valores maiores, e à direita você vai encontrar pontos onde a função toma valores menores do que toma no ponto C. E, portanto, a função não tem um máximo nem um mínimo, porque para ter, tem que ter que todos a seu redor sejam ou menores ou maiores do que ele, dependendo de que você queira máximo ou mínimo local, tá bom? Então, ter presente aí, e de novo, às vezes é bom ter presente para lembrar como é que tem que ser, bom ter presente estas duas funções, o x quadrado, certo? Que você tem um mínimo, porque quando você compreende o que acontece com este tipo de funções, você sabe o que acontece com este tipo de funções, porque somente você está olhando, ao contrário, você está olhando o que é mínimo e máximo, e assim para frente. E outro tipo de função que acho importante ter presente é a x cubo. ¿Sí? Porque el x cubo es lo que te da este tipo de
casos. Como já falei, um é análogo ao outro, você multiplica por menos esta função e obtém uma função deste tipo, somente multiplicando por menos 1. O que mais queria falar para vocês? Encontrei os máximos e os mínimos que a Nicole estava querendo procurar, né? Então, a gente tinha f de x, vamos lembrar como é que ela é. 3x cubo menos 4, 3x4 menos 4x cubo. 3x4 menos 4x cubo. E tinha um monte de coisas mais. 12x cuadrado mais 5. Menos 12x cuadrado mais 5. Vou botar porque eu sempre esqueço algum sinal. Acho que foi. Aqui esto es un x cubo, parece que fosse x multiplicando 3. Então, aqui tem um x cubo. Bom, então, os nossos candidatos para ser máximos ou mínimos é onde a derivada é zero, certo? Bom, a gente tinha que f' de x, desde o exemplo 1, certo? O exemplo 1, a gente tinha que f' de x era 12x por x menos 2 por x mais 2. Mais 1 era, porque tinha... Mais 1. Não sei porque quero escrever um mais 2 também. Mais 1. Então, a gente tinha também, ou tem, não tem que nem olhar para o caso passado, f' de x é igual a 0. Agora, quais são os pontos críticos desta função? Quais são os pontos críticos de f? Como? F. Onde? Como? Sim, isso. Já vou. Como f é derivável em todo eje, lembra que os pontos críticos são onde a derivada é zero ou onde a derivada não existe, mas isso aí é um polinômio, então ela é derivável em todo eje. Certo? É derivável em todo eje, por ser um polinômio, em todo x. Então, seus únicos pontos críticos são, bom, estão, não, ponto crítico onde é o domínio, não? São x igual a 0, x igual a 2 e x igual a menos 1. ¿Por qué esses três? Bom, porque nesses três valores a derivada é 0. Onde f' de x é igual a 0. ¿Sí? Os únicos pontos críticos de um polinômio são onde a derivada é 0. Isso aí você tem que ter pendente, ter presente. Então, que mais? Então, esses são os únicos pontos críticos e, portanto, a gente tem que ver se a derivada é positiva ou negativa aos lados do f, de esses valores do x. E, de novo, voltamos para a tabela. A gente tinha que a derivada, se você olha, a derivada trocava de sinal em cada um desses extremos, certo? Então, a gente vai ter que sim, todos eles vão ser máximos ou mínimos, dependendo do valor. Então, a gente trocava, tinha o seguinte, menos, mais, menos, mais. A gente tinha esta tabela, x menor a menos 1, f de x, f' de x era negativo. Voy a escribir aquí porque les voy a hablar por qué.
x menor a menos 1, f' de x era negativo, x mayor a menos 1 y menor do que 0, f' de x era positivo, y x mayor do que 0 y menor do que 2, esto era negativo, f' y x maior do que 2, f' era positivo. Então, a gente tem, se você ver isso na reta real, se você quiser, você tem o menos 1, o 0 e o 2. E você tem que f' a izquierda de 0 é negativo por este valor, certo? Positivo, negativo, positivo. Ou como você quiser fazer seu gráfico de sinais, é somente para que fique claro, né? Então, como f' de x, f' de 1, de menos 1, é igual a 0. F' de x es menor do que 0 para x menor a 0 y f' de x menor a menos 1 ahora, menor a menos 1 y f' de x es positivo para x mayor do que menos 1, perto de menos 1, porque tiene que ser mayor do que menos 1. Vamos a escribir assim, né? Tem que estar perto, porque isso é uma localidade. Qual a localidade de menos 1? Bom, qualquer coisa que não inclui, qualquer intervalo aberto de menos 1, que não inclui o maior do que menos 1 ou 0. Certo? Qualquer que não inclui o 0. Então, a gente tem como a função deste lado, ela decresce. Voy a escribir con otra cor para que fique claro. En esta parte, él está decreciendo. Como él está decreciendo y de ese lado, él está creciendo. ¿Qué a gente tem do menos 1? Que é un mínimo, ¿cierto? ¿Cómo que a gente escribe? ¿Tem un mínimo en x igual a menos 1 o tem un mínimo? Tem un mínimo en x igual a menos 1. Esa é a palavra. Então, obtemos que f tem un mínimo en x igual a menos 1, certo? Agora miramos em x igual a 0. Bom, em x igual a 0, a função cresce à esquerda e decresce à direita. Então, ela vem assim, assim, que tem que ter o máximo, certo? Então, a gente tem que ter o máximo. Deixa eu adicionar uma página aqui. Em x igual a 0, f tem o máximo, que é o que a gente tinha aqui. A função decresce, depois cresce, tem que ter deste tipo. E em x igual a 2, que acontece com a função? A função decresce na esquerda de 2 e cresce na direita de 2, então a função tem que ser deste tipo, deste lado. E, portanto,
en X igual a 2, F tem um mínimo. Ah, aqui eu falei máximo e ele é local. Mínimo local também. E em 0 também, em -1 também, a gente tinha um mínimo local. Importante. Olha isso aí, importante saber que é local. Se a gente lembra, como a gente tinha o gráfico da função, né? Aqui tinha o -1, que tinha o mínimo. Depois a gente tinha o máximo. E depois a gente tinha de novo o mínimo. Mas ele é local. Olha que aqui o 0 ele é o máximo local porque tem valores à esquerda de -1 que tem valores bem maiores do que o valor que toma a função em x igual a 2. Então tem que ter cuidado como é que ela se esteja comportando, se o máximo ou mínimo local. A gente garante somente o máximo ou mínimo local com este teste, tá bom? O importante é fazer muito exercício. Vamos fazer este outro. Tinha uma pergunta. Pergunta, desculpa. Às vezes eu não leio bem a pergunta. Os valores, é certo. Bom, a gente deveria calcular, né? F de -1. A veces eu não leio bem o enunciado, né? Outro dia também aconteceu. F de -1, bom, ficaria 3 mais 4 menos 12 más 5. 3 mais 4 menos 12 más 5. Acho. Isso aí fica... Não, ele fala para encontrar os valores mínimos ou máximos. Mas esta função aqui vai para infinito quando x vai para mais infinito ou menos infinito, Nicole. Os máximos e mínimos locais. Locais, sí, ok. Tá bom, tá bom. 3 más 4, 7. Menos 12. Menos 5, né? Então fica 0. F de 0. Acho que é 5. E F de 2. Tem um monte de número aí, né? F de 0 es 5 y F de 2 es 3 por 16 menos 4 por 8 menos 12 por 4 y más 5. Eso ahí fica ¿cuánto? 3, 2 por 16, 2 por 16 es 32 menos 48 más 5. Isso aí fica 8 e 8, 16. Não. 8 e 8, 16 menos 16. Menos 16. Más 5 menos. Não sei, acho que é 21. 27? Bom, tá bom. Deve ser 27. Mayra, f de 0 quando x é 0, por mais que na função tenha outros valores, f de x... f de x maior a 0, maior que 0 o 0, não seria mais. Sí, no es máximo absoluto. No, Mayra. Primero esta conta está certa de GF de 2 igual a menos 27, ¿sí? ¿O no? Acredito que sí. Es para responder a Mayra. Mayra, bom.
sem necessidade de você olhar o gráfico, porque eu estou fazendo, não sei como se fala isso no português, não falaria no espanhol que é trampa, né? Eu estou fazendo, colocando gráfico aí, mas a gente na realidade a gente não tem o gráfico, né? Na prova vocês não vão ter e na vida real vocês não têm um gráfico de uma função. Então, eu vou falar. Olha, você já estudou limite e todos vocês estudaram limite. Esta função aqui é uma função que domina este valor, o máximo expoente, ou seja, x na 4. Ele é um número par. ¿Por qué par? Porque 4 es par y você pode escribir 4 como 2 por 2. Tá bom? O grau do polinômio é par. E o número que multiplica ele é positivo. Ai, que fiz? Fiz alguma coisa. Já va. Ah, entrei no... Uhum. O número que multiplica ele é positivo. Então, com essa propriedade, você tem que o limite quando x vai para mais infinito ou x vai para menos infinito, f de x vai para mais infinito, sem importar se é mais ou menos infinito. Que é o que estou falando? Estou falando que o limite, quando x vai para mais ou menos infinito, de f de x dado por essa coisa, isso aí, você não se importa se é mais ou menos infinito, os dois vão para mais infinito. Sim? Este aqui é o mais infinito. Então, claramente, ele não vai ter o máximo absoluto, com certeza. Ele não tem máximo absoluto, tá bom? Se, por exemplo, eu tivesse uma alteração e tivesse um menos aqui, essa função, ela iria, em vez de, se tivesse um menos, ela não iria para mais infinito, sino para menos infinito. Agora, se eu tivesse outra coisa, que este número fosse um número impar, por exemplo, 41, 4.201, qualquer coisa impar, então vai depender de que x vai para mais ou menos infinito para ver o valor do x e onde vai f de x. Tá bom? Se eu tivesse aqui um expoente ímpar, o polinômio, se o x vai para mais infinito, vai ir para mais infinito. Se o x vai para menos infinito, ele vai para menos infinito. Igualmente, você não teria como alcançar um máximo e um mínimo local. Absoluto, desculpa. Agora, como esta função é uma função que tem essa propriedade de que ela vai para mais infinito, tanto quando x vai para mais ou menos infinito, ela é uma função do tipo que ela vai ser assim, não sei o que faz aqui, mas ela vai voltar a ir para mais infinito. Não sei se me estou explicando a ideia. Então, máximo absoluto dessa função não vou encontrar. O que é possível encontrar é um mínimo absoluto. Claro, eu estou falando em eje, não estou falando em um intervalo fechado, porque em um intervalo fechado, qualquer função, contado ela seja contínua, ela tem tanto máximo como mínimo absoluto. Estou falando isto aqui na reta real. Isso tem que ficar claro, tá bom? Então, olha, é uma função que o único que eu posso garantir é que ela pode ter um mínimo absoluto. E quem seria meu mínimo absoluto eu olhando isto? O valor do mínimo absoluto. Menos 27. É uma função porque... Fala. Na verdade, o resultado aí é menos 11. Que 32 menos 48 dá menos 16, soma com 5 é menos 11. Eu até fiz na calculadora aqui para ter uma certeza absoluta. Mas a professora colocou um negocinho errado na hora que ela foi colocar aqui. Eu tenho mais 48, menos 48, vai cortar, vai ficar menos 32 mais 5. Menos 32 mais 5 é menos 27. Essa é a resposta mesmo. Ah, tá. É porque ela não cortou 48. Aí eu fiz a conta com 48. Desculpa, é que eu faço as contas mal, mas vamos fazer de novo para ter certeza, tá bom?
para não ficar com as contas ruins aí. Vamos fazer de novo. A gente tem que a função é deste tipo e a gente vai avaliar em 2, certo? E 2 elevado a 4 é 16. Então fica 3 multiplicando 16, certo? Depois tem um menos 4 multiplicando 2 elevado a 3 é 8. É 2, 8. Depois a gente tem menos 12 por 2 ao quadrado é 4, não? Menos 12 por 4. Mais 5, a gente tinha um mais 5. Então isso aí era igual. Esto que está aquí es 16, 2 por 8 es 16. Entonces, eu subtraí 3 menos 1 é 2. Então, fica 2 por 16. Menos 48 mais 5. Eu tenho que 2 por 16 é 32. Menos 48 fica... ¿Cuánto fica? Não sei, mas não parece que seja 26. Tá bom. É menos 16. 32 menos 48 é menos 16. Menos 16 mais 5 menos 11, Nicole. Professora, mas ali é menos 4 vezes 8. Não é menos 2, não. Ah, aqui é menos 4. Deixa eu ver, então. Não, porque menos 4 vezes 8. Ah, sim, é menos 4 vezes 8. Ah, por isso que eu confundi, desculpa aí. ¿A quem é que estou confundindo aí? Oh. Assim, agora vamos ver agora. Ah, então fica menos 16, não. Caraca. Menos 16. Menos 16. Menos 48. Nossa, nem 27 vai ficar uma coisa pior. Mas tem um outro mais 48, professora. 3 vezes 16, 48. Aí depois menos 32. Aí menos 48 mais 5. Não sei. Já vou fazer de novo outra vez, porque estou confundindo tudo isso aqui. 2. Tem. Eu vou fazer aqui porque quando volto para lá, é coisa mais horrível dar aula assim, né? Olhando uma página para outra, confundo tudo. Tenho 3 por 16 menos 4 por 8 menos 12 por 4 mais 5. Ah, ok. Tem 2. Fica 16. Aqui tem 2 vezes 16, né? Então fica 16 menos 48 mais 5. Então fica... Vou errar, caraca. A senhora está esquecendo de colocar o 3 na conta, de multiplicar o 3 por 16. Por isso que está confundindo. Mais 3 por 16. Olha, 3 4. vezes 16 dá 48. Aqui no iniciozinho. Aqui. Este aqui. É. 3 por 16 dá 48. Ok, A que senhora com colocou 16 aqui. Não, mas é porque eu subtraí 3 por 16 menos 2 por 16 fica com 16. Não importa. Ok, este 48, com este 48, IVA, né? Se você quiser fazer assim, tá bom. A gente faz assim, então. Então, não teria não teria este 48 se não tinha, ok? Tinha este 48 e vai com este, muito bom. Então, fica 4 por 8, 32, mais 5, 27. Ah, sim, era menos 27. Então, sim. Desculpe, é que eu vou... Passo tudo isso agora, ficou todo esto confundido. Acho que é melhor eu desfazer isto aqui. Uhum. Uhum. Então, fica aqui menos 27 por alguma coisa e alguma obra de Deus.
Fica menos 27. Então, bom, a pergunta igualmente não muda o raciocínio da pergunta, tá bom? Que é importante você ter presente. Como a função iba para mais infinito ou para menos infinito, que bom. Ah, aí está todo mundo sacando conta no, no chat. Desculpa eu fazer sofrer vocês. Então, o limite vai para mais ou menos infinito, a função, quando x vai para mais ou menos infinito, a função vai para mais infinito. Não se importa com o sinal. E isso vem por este termo que tem aqui, que é o termo que domina o domínio, o polinômio. Então, o que você pode ter, em vez de um máximo absoluto, já que você não vai alcançar, já que isto vai para mais infinito, você não tem como limitar essa função. Então, você tem, o máximo que você poderia concluir é que tem um mínimo absoluto, isso sim. E tu mínimo absoluto tem que ser um mínimo local, porque a função é uma função que faz isto e depois ela se comporta, quem sabe como, mas ao final ela vai e faz isso. Claramente eu fiz algo aqui errado porque é um polinômio, então ela se tem que comportar suavemente, não sei o que faz, mas depois ela vai crescer. Então, por esse fato de que o polinômio, você não se importa que aconteça aqui no meio, mas aqui vai para mais infinito, aqui vai para mais infinito. Mas a gente já sabia, né? A gente já sabia que a função era uma função que ela decrescia até menos 1, depois ela crescia, e depois ela decrescia, e depois voltava a crescer. Que era por esto que a gente tinha esto para mais infinito e esto para mais infinito. Então, você tinha somente dois candidatos para ser mínimos absolutos, mas você não tem candidatos para ser máximo absoluto. Isso tinha por alguma pergunta que algum de vocês fez, que se o zero era o máximo absoluto. E não, ele é o máximo local. Não tem máximo absoluto em todo o eje. Agora, se eu limitasse a função em um intervalo fechado, sim, eu poderia conseguir e poderia que o zero seja o máximo absoluto. Mas, no caso que esteja em todo o eje, não. O que eu posso obter, então, eu tenho que os mínimos locais são 0 e 3. Eu quero dizer uma coisa aqui que a vezes pode ficar confuso, mas não são mínimos, sino os valores mínimos, tá bom? Ou seja, onde a função valores mínimos. Isso aqui é importante. En menos 1 tem um mínimo local. E en 2 tem um mínimo local. Mas os valores que toma a função são 0 e menos 27. Pelo comportamento do polinômio, a gente pode concluir do polinômio, e é importante até você ter este raciocínio, de fato, até é importante a pergunta. Menos 27 é o valor mínimo absoluto. Nos polinômios, a gente tem esse comportamento, tá bom? O que acontecer fica como exercício para vocês se o polinômio for de grau ímpar ou o coeficiente que multiplica o maior grau por negativo, tá bom? E o valor máximo local é 5. Agora não tem máximo absoluto, tá bom? Então, fica como exercício para vocês fazer este mesmo exercício e concluir assim, que tal se trocar o 3 por menos 3, ou outro exercício, trocar o x4 por x5, um polinômio de grau ímpar. Tá bom? Fica como exercício somente analisar o que acontece, para onde ele está tendendo e se posso ter máximo ou mínimo absoluto em toda a reta real.
Vamos a hacer agora este exemplo para avançar, porque fiquei uma hora aí. Aí. Então, a gente tem esta função. Encontra os valores máximos e mínimos locais da função. Bom, para falar de novo de máximo ou mínimo local, a gente tem que ver onde a derivada é zero. Por que onde a derivada é zero e não onde a derivada não existe? Bom, porque essas funções, tanto x como seno de x, são diferenciáveis em todas estas reais, então, em particular, são diferenciáveis neste intervalo e, portanto, elas são diferenciáveis, elas são as sumas diferenciáveis, certo? Que é a função que a gente está tendo. Que coisa tem aqui de importante para garantir que tem máximo e mínimo local? Aqui pode ter absoluto, né? Era o que eu queria dizer. ¿Por qué motivo? Bom, porque a função são contínuas e estamos em um intervalo fechado e por esse motivo a gente pode ter máximo ou mínimo absoluto. E aqui sim entraria a essa pergunta. Bom. Solução. De linha de x, a gente tem que a derivada da suma, certo? A derivada de x é 1 e a derivada de seno de x é o cosseno de x. Então, fica 2 cosseno de x, porque o expoente sai, o 2 sai da derivada e tem isso. Logo, a gente tem que a derivada é zero quando a derivada é zero? Quando cosseno de x é igual a menos 1/2. Mas quando a derivada é menos 1/2? Quando cosseno de x é igual a menos 1/2. Bom, a primeira coisa é que tem que ser um número negativo, né? Mas a gente tem, se lembramos a função cosseno de x, que a gente tem de 0 a 2π, a função faz isso. O cosseno faz, ele vai 1, 0, menos 1. Depois, acho que falta uma parte, 0 π meio, π. Aqui seria 0, aqui seria π meio, π, 3π meio, 2π. Certo? Então, a gente quer ver quanto ela é menos 1/2. Claramente, quantos valores vamos ter possível para que seja menos 1/2. Bom, menos 1/2 é um número por aqui. A gente está supondo que aqui é 1 e aqui é menos 1, né? Então, menos 1/2 somente para x entre 0 e 2π, somente vamos a ter dois valores. E a gente sabe que tem que somar, acho que π tercio desde π meio, para ter esses valores aí. Bom, então, isso aí acontece quando x é igual a 2π tercio ou x é igual a 4π tercios, que indo 2π tercios mais para lá, certo? Ou seja, a gente tem, por exemplo, em π tercio tem 1/2, mas você quer somente os negativos. Bom, isso aí é geometria. Então, como a derivada é zero, é somente nesse caso, a gente tem que ver, esto aqui é ai, não vai ser que você fique, esto aqui é cosseno de x, não vai ser que pense que é a gráfica da y. Então, o que mais a gente queria? Bom, querer os máximos ou mínimos locais. Então, temos que ver como a função f' derivada, ela é positiva ou negativa em esses valores. Bom, vamos ver. Então, aí olhando o gráfico da mesma função, a gente tem x, certos valores de x, como tem 1 mais 2 cosseno de x. Passemos novamente nossa tabela. Se você é muito inteligente, talvez você não precise fazer uma tabela. Então, a gente tem que estudar os valores x menor
a 2 pi terços, claramente o x se está movimentando maior ou igual do que 0, né? Então, aqui, 2 pi terços, maior ou igual do que 0, x maior do que 2 pi terços. Como não está estudando nos extremos, então coloca menor escrito, né? Até 4 pi terços. Y por último, x maior que 4 pi terços até o extremo que a gente tinha 2 pi, né? Bom, no primeiro, como a gente sabe que isso aí é positivo ou negativo? Bom, quando x é menor do que 2 pi terços, é porque a gente está com este gráfico, certo? Aqui está pi terços, por aqui. Então, a gente tem que o valor fica acima de menos 1/2. E se fica acima de menos 1/2, quanto fica 1 mais 2 cossenos de x? Positivo. Certo? Agora, quando x está entre 2 pi terços e 4 pi terços, ele fica abaixo de menos 1/2. Então, ele fica negativo. Agora, quando x está entre 4 pi terços e 2 pi, ele fica agora acima de menos 1/2, aqui acima, tá bom? A gente está comparando com menos 1/2 que está nessa reta azul clara, que a gente tem aí. Então, ele fica positivo. Então, a gente tem, logo, por esse análise, a gente tem que em x igual a 2 pi terços, temos que máximo ou mínimo. Se a função derivada é positiva, ela cresce. Se é negativa, ela decresce. Se é positiva, ela cresce. Então, neste ponto, em 2 pi tercios, ela debe ser así. Creció, creció, decreció. Y aquí en 4 pi tercios, ella tiene que ser creció, creció, subió. Entonces, a gente con esa analogía, a gente tem, con estos dois y con estos dois, a gente tem, bom, que en x igual a 2. Profe, não entendi muito bem porque... Ok, usamos 2 pi tercios, 4 pi tercios porque é onde o cosseno de x é igual a menos 1/2, tá bom? É por isso. Tá bom? X igual a 4 pi tercios, x igual a 2 pi tercios são os únicos dois valores que a gente tem entre 0 e 2 pi, tal que cosseno de x é igual a menos 1/2. Ou seja, eles são os que satisfazem essa condição. Bom, então, em x igual a 2 pi tercios, a gente tem que a função f tem um máximo local. E em x igual a 4 pi tercios, f tem um mínimo local. Ah, a pergunta era sobre locales, né? Locais. Mas, que vocês me podem dizer do absoluto? Será que é ou não é? De nada, Mari. Será que é ou não é? Tem ou não tem? Bom, eles somente perguntaram locais, mas como vocês sempre perguntam bastante, agora eu pergunto, será que tem máximo ou mínimo absoluto e quais são os candidatos? Ah, os valores máximos e mínimos locais. Ah, eu não calculei os valores de novo, né? Assim, os valores máximos e mínimo local são f de 2 pi tercios
que são quienes? O valor que disseram a função, o valor da função, tá bom? F de 2 pi terços, isso é x 2 pi terços mais seno 2 cosseno de mais 2 seno de 2 pi terços. Isso aí fica quanto? Quem sabe? E outro, você calcula porque eu vou fazer mal e vou ficar aqui. Ajá. E F de 4 pi terços. Isso aí é 4 pi terços mais 2 seno de 4 pi terços. Uhum. Agora, a pergunta aqui, mas não vamos fazer porque ya caí en cuenta porque eles perguntam solo absoluto e não real. Ai, esse valor aqui é aproximadamente 3,83. E esse aqui é aproximadamente 2,46. Não sei por que escrevo tão ruim. 2,46. Não, mas eu quero fazer um análise aqui com vocês antes de continuar. Esta função era uma função que, se você pensa ela, vamos pensar aqui em verdecinho. É uma função que ela crecía, llegaba hasta el punto máximo local, que era 3,83, más o menos, ¿cierto? Y después se la decrecía y llegaba hasta un mínimo local, que era 2,46. No decrecía mucho, ¿no? Talvez fazia assim. Não sei. Bom, ao final eu queria perguntar para você que poderiam dizer ustedes de su máximo ou su mínimo. Era uma função que devia ser alguma coisa assim, somente que não estou conseguindo fazer porque ele está mais pegadinho. Aí não importa. O importante aqui é que essa função deve seguir mais ou menos uma curva desse tipo. E a segunda coisa mais importante é que ela sim, ela vai alcançar máximo ou mínimo absoluto. E para você saber quem são seus máximos ou mínimo absoluto, já que você aplicou os críticos no interior, você tem que avaliar a função em zero, que claramente é zero, certo? G de zero é zero, e que os números mínimos mínimo local que a gente tem é um número maior do que zero, então a gente tem que o mínimo absoluto se alcança em x igual a zero. E o valor seria zero também. E em x igual a 2pi, bom, você teria que comparar, se não é 2pi, deve ser que zero, sim? Sim, é. Se no é 2pi é zero, então você teria que, esto aqui seria 2pi, e 2pi é aproximadamente 6, algo, né? E como é 6, alguma coisa, você vai ter que o máximo absoluto se alcança nesse extremo, porque esto é menor que 2pi. ¿Sí? Então você poderia fazer essa análise que não é uma pergunta. Sim, tem que olhar o extremo, Ana Clara. Tá bom? Exatamente. Tinha que olhar os extremos. Bom, vou continuar porque eu fico. Aí, a outra coisa era que acontece com as funções que são côncava para cima, côncava para baixo. Bom, isso aí é uma definição. Côncava para cima, sempre pense a função x quadrado, tá bom? E côncava para baixo, somente multiplique por menos e pense assim, para você identificar como é que elas devem ser. Porque às vezes é bem confusa essa definição, para cima, para baixo, não sei. Então, quando você pensa em uma função côncava para cima, e quer um exemplo rapidinho, pense na função x quadrado. E claramente, menos x quadrado é côncava para baixo.
De fato, qualquer função côncava para cima, você multiplica por menos e ela vai ter que ser côncava para baixo. A definição é a seguinte: se o gráfico de f estiver acima de todas as retas tangentes no intervalo I, então f é chamada de côncava para cima em I. Se o gráfico de f estiver abaixo de todas as suas retas tangentes em I, então f é chamada de côncava para baixo. Essa definição aí é bem formal, mas é bem difícil você ficar calculando todas as retas tangentes e ver se ele ficou acima ou embaixo, né? Mas é boa porque, bom, você identifica ela. Como faço para identificar? Bom, eu faço esse gráfico de x quadrado e sei que ela sempre é colocada para cima. Então, ela tem que ser mais ou menos assim. Uma abertura para cima, né? É somente uma definição, mas ela determina certas propriedades quando você define desse tipo. Ai, Mayra, tenho uma pergunta. Para alcançar máximo e mínimo absoluto, eu teria que definir um intervalo menor para ela, né? Porque senão, como é uma função periódica, eu teria outros valores de x para o mesmo f de x máximo. Sim, teria. Ou não tem problema isso acontecer contando que f. Sim, não tem problema. De fato, onde ela alcança máximo absoluto ou máximo local, o que você quiser, pode ser em muitos lugares, tá bom? Não tem que ser em um. Lembra a função cosseno e seno de x. Ela alcança máximo absoluto igual a 1 em todos o cada 2π. O cosseno em 0, em 2π, assim para frente, ok? O máximo, que é igual a 1. E o mínimo em π. Π, 3π, 5π, tá bom? Não tem por que ser único. Bom, então, continuando com este teste de concavidade, a gente tem que a segunda derivada, se a segunda derivada for positiva em um intervalo, então a função é côncava para cima. Se a segunda derivada for negativa em um intervalo, de novo, tem que ser aberto, né? Então, a função é côncava para baixo, o gráfico. Aqui a Nicole estava fazendo um comentário. Se vocês lembram, ela perguntou, será que a segunda derivada determina se tem máximo ou mínimo? Bom, isso determina por o seguinte fato, porque quando a segunda derivada ela é positiva, você tem este tipo de comportamento. Então, se você já tinha um mínimo, você vai ter que ele vai ser um mínimo local. E, de fato, isso aí não contradiz, porque se você olha, a derivada à esquerda desse ponto, ela é negativa por ser decrescente e a direita é positiva por ser crescente à direita. Se ela é côncava para baixo, estou aqui fazendo aquela coisa que a Nicole estava perguntando se a segunda derivada podia determinar se ele era um mínimo ou máximo. Você tinha que a função era a esquerda, a derivada era positiva por ser crescente, e a direita, a derivada era negativa. E sim, de fato, se a derivada por zero, nesse ponto, e acontecer essa espécie de concavidade, então você sim vai ter um máximo local. Tá bom? Então aqui você tem um mínimo local, e aqui tem um máximo local. Ah, mas que acontecer se, por exemplo, a gente tem, por exemplo, de novo, eu volto de novo com o x cubo. Para a gente entender, é melhor sempre olhar um polinômio ou as funções trigonométricas como seno e cosseno, que são bem fáceis de identificar. Mas se você, por exemplo, pensar na função x cubo, você tem na origem que ele é assim. E se você olhar o gráfico somente, por exemplo, nesta seção, nesta parte aqui, sim? Se você somente olhar aí, você tem que a função desse lado, à esquerda do zero, a função é côncava para baixo. Se você somente olhar assim. Você tem côncava para baixo. Mas se você olhar deste lado, você tem concavidade para cima. Acima. Certo? Então,
Por esse motivo é que você não tem máximo ni mínimo, mesmo a derivada por zero. Porque a segunda derivada te faz que você tenha uma concavidade de um lado e uma concavidade de outro. E esse ponto aí faz que não tenha mínimo ni máximo local. Não tem ni mínimo ni máximo local. Importante com isso aí. E lembre sempre, isso aí, pergunta tipo exame, né? É colocar um polinômio de grau ímpar e você ver se tem um ponto ou não. Este ponto aqui é chamado de inflexão. Ni mínimo, ni máximo local. Tá bom? A gente vai fazer exercícios aqui agora, mas o importante é ter que se tem concavidade para cima de um lado e para baixo de outro, o ponto, não importar, pode ser ao contrário, né? Ou para cima da esquerda ou para a direita. O importante é que ele cambie dessa concavidade. Então, quando vocês têm essa mudança de concavidade, o ponto não é nem máximo nem mínimo. Que acontece mais ou menos aqui. Bom, em esta figura, que é um pouco analítica, você tem a seguinte exemplo, né? Fala. A figura que tem ali embaixo mostra um gráfico da população de abelhas cipriotas criadas em um apiário. Como cresce a taxa populacional quando essa taxa é mais alta? Sobre quais intervalos P é côncavo para cima ou côncavo para baixo? Imagino que P debe ser a função, né? Bom, vamos olhar este intervalo aqui, esta função. Onde tem esse câmbio de concavidade? Você olha aqui e tem esta concavidade para cima, né? E você olha aqui e tem esta concavidade para baixo. Você tem essa troca de concavidade em algum ponto por aqui, bem perto de 12. Talvez é 12 e não estou conseguindo ver bem. Mas o importante é que esse câmbio de concavidade vai acontecendo em um ponto aqui, bem perto de 12. Tá bom? Então, onde a derivada é maior ou é menor? Bom, se a gente lembra, a gente começa com retas tangentes assim, depois vai subindo, subindo, subindo. Então, neste câmbio de concavidade, onde a gente alcança a maior declive, porque depois, se você olha, as retas tangentes, elas começam de novo os declives a decrescer, até chegar a uma quase horizontal. Isso aí, você tem que, talvez, tentar fazer o gráfico das retas tangentes, mas é importante ter presente essa análise, né? Solução. Talvez o declive troca exatamente no 12, né? A concavidade do gráfico muda de concavidade para acima a concavidade para baixo. Eu escrevi aqui acima e aqui em cima, né? Para cima, concavidade para cima e concavidade para baixo em um ponto perto de x igual a 2, né? E a taxa, agora, a outra pergunta era, bom, como é a taxa
Qual a taxa mais alta? A taxa mais alta é alcançada no ponto onde, de novo, onde tem o cambio de concavidade. Ela deste lado vai crescendo e deste lado vai decrescendo. No mais alta é onde ela passa de o declive das retas, onde passa, talvez mais para cá para baixo, onde ela passa de crescer a decrescer. Como ele chama? A taxa de... Quando essa taxa é mais alta. A taxa é mais alta no ponto onde muda a concavidade do gráfico. Sobre quais intervalos é côncavo para cima? Bom, de 0 a 12 e de 12 para infinito. Aqui começa a obter uma espécie de estabilidade pelo fato de que o declive da tangente é 0 ou quase 0, pelo menos. Tá bom? Isso aí é algo mais analítico. Esse ponto seria o ponto de inflexão. Sim, Nicole. Isso é verdade para qualquer função? Que sim. Que exatamente você pergunta que é verdade, Ana Clara? O que eu estou fazendo aqui, sim. Isso aqui somente tem um nome. Ah, essa função representa o crescimento da população, das abelhas, não sei o quê. Sim, mas você faz isso. Bom, qualquer função não, porque você pensa na x cubo. Você faz isso porque se você olha, esta função, ela vem pegadita a 0 e depois ela começa a crescer. Mas se outra função tem um gráfico bem parecido, sim, acontece isso, Ana Clara. Tá bom? Não é para qualquer função, é para funções que tenham comportamentos análogos. Tá bom? Você olha e tem esse comportamento, porque você olha, o que você faz? Você vem e olha como é a derivada aqui e como a derivada aqui. Ah, tem esse cambio de concavidade. Bom, se cada vez que você se aproxima a esse ponto onde a concavidade está cambiando, olha, o declive desta reta, esta que está aqui, é menor do que o declive de esta reta que está bem mais vertical. Esta que está aqui é bem mais horizontal, então o declive está mais perto do zero. Claramente, uma coisa que aqui você tem que notar é que esta função, por ser crescente, todos os declives de todas as retas tangentes são positivos. Todos são positivos, tá bom? Então, você tem que ver onde ele começa a crescer e você faz seu desenho aí e faz uma análise para poder concluir, mas não é para toda a função assim, senão é para esta em particular. Se você mais ou menos estuda biologia ou alguma coisa de matemática aplicada à biologia, você vai ver que quando você tem funções de crescimento de população, elas são desse tipo. Elas começam crescendo bem devagar, mas depois crescem de um certo período como exponencial, mas depois elas alcançam uma estabilidade. Quando você estuda esta função aqui, você talvez pode pensar que ela se fica aproximando, por exemplo, fica assim. Não é constante, talvez vai crescendo, mas asintotaticamente. Não sei se será essa palavra. Mas ela asintoticamente, ela vai se aproximando a um certo valor. Mesmo ela vai crescendo, tá bom? Tem esta definição que a Nicole está perguntando. Un punto P na curva do gráfico de F, o sea, y igual a F de X, es llamado punto de inflexión si F es contínua no punto y a curva mudar de concavidade para cima, para concavidade para baixo, ou vice-versa, de concavidade para baixo para concavidade para cima.
Esboço gráfico, se for possível, de uma função f que satisfaça as seguintes condições. Bom, você se fala, tem estas condições, né? E você quer ver o gráfico dela. Isto aqui é importante porque a gente começa a poder fazer o gráfico de algumas funções. Então, você começa aqui qualquer pergunta, e se falou muito rápido, me diz, porque é importante você entender o análise. Lembre que as provas de cálculo 1 estão tentando se fazer uma coisa que você, com análise, somente possa responder, pelo menos muitas delas. Então, a primeira coisa, você tem que a derivada é positiva em menos infinito 1. E a derivada é negativa em 1 mais infinito. Então, que é o primeiro que você imagina? Bom, a primeira coisa que você imagina é que aqui, né, a função tem que crescer e aqui tem que decrecer. Mas não sei como é que ela cresce ou decresce. Poderia ser assim. Poderia ser assim. Não sei. Ainda não sei, certo? A primeira coisa não me fala muito, mas só me fala que ela cresce deste lado e decresce deste. Não sei mais como ela está decrescendo ou crescendo. Bom, a segunda derivada é positiva em menos infinito menos 2. Então, está aqui um ponto que a gente tem que ter. Por aqui tenho menos 2. Por aqui tenho 2. Então, a gente tem que a segunda derivada é positiva. Então, a gente já tem uma coisa. A gente, com isso, a gente tem que aqui, em 2, à esquerda de 2, a concavidade é para cima, ou seja, é uma função assim. Depois, de menos 2 a 2, a concavidade é para baixo, porque é negativa. Então, deve ser assim, né? E depois, a concavidade volta a ser para cima, porque é positiva, depois de 2. Então, a gente tem, aqui tem um cambio de concavidade, né? Então, passa a ser uma concavidade assim. Até agora, isso é que você poderia ter, né? Alguma coisa assim. Mas, claramente, tem um cambio de concavidade, mas você não sabe onde está sendo esse cambio de concavidade. Talvez é por aqui. ¿Sí? Então, mais ou menos, até aí, a gente tem imaginado o gráfico da função. Vamos deixar para que a gente tenha uma coisa aqui, um cambio. É uma ideia do que a gente tem até agora do gráfico, tá bom? Que a função é crescente até aqui e depois, a partir de 1, começa a decrescer. E essa espécie de concavidade, onde aqui tem esse cambio de concavidade, que talvez eu não estou fazendo muito bem, mas essa ideia. Agora, outra coisa que é para terminar o desenho do gráfico. O terceiro, quando x vai para menos infinito, f de x vai para menos 2. Então, a gente tem que marcar aqui no menos 2 e a gente tem o 2. Então, vamos apagar isto aqui porque essa é uma função que ela não pode sair de menos 2 e 2. Por que não pode sair de menos 2 e 2? ¿Por qué será? Bom, por outros primeiros análises, né? Então, a gente tem que, quando vai para mais infinito, é 0, ou seja, que isto aqui era 0, né? Vai para mais infinito. Isto aqui, ai, carai. Isto aqui é uma reta, o eixo X é uma reta, é uma assíntota horizontal do gráfico. Não sei porque falei que não falava de 2. Ele pode passar de 2, tá bom? Isto aqui não tem porquê, o 2 não tem nada a ver. Não pode passar, de fato, mas não é de 2, sino é de f de 1, que é até onde ela cresce. Agora vamos fazer. E outro caso, e outra reta horizontal é menos 2. Esta reta horizontal. Então, de novo, começamos.
Agora sim, vamos fazer mais certinho o gráfico, vamos fazer com preto. Com preto. Então, a gente tinha, à esquerda de menos 2, tinha que a função era crescente e a função era côncava para cima. Então, a função tem mais ou menos, se este é o valor de menos 2, f de menos 2, então você tem a função deve ser côncava para cima. E ela se vai pegando assintotamente a y igual a menos 2. Ela se pega para cá, assintotamente, tá bom? Depois, em menos 2 tem um câmbio de concavidade que passa de côncava para cima a côncava para baixo e chega até um valor máximo que é alcançado em 1. Por exemplo, a gente pensa que pode ser este valor aqui. Como a gente não sabe, mas... Então, a gente tem esta espécie de câmbio de... Esto aqui na horizontal. Esto aqui tem que ser uma coisa assim. ¿Sí? Onde tem esse câmbio de concavidade. Eu que se apago, vou apagar todo. Sim, já caí em conta. Então, lá deve ser uma coisa assim. Tem aqui, decai, porque ela vem crescendo, mas se eu olho ao contrário, tem este câmbio de concavidade e se pega assintotamente a menos 2. Depois, este valor aqui, a gente tem que f de 1, desconhece, mas tá bom. E depois, ela se pega para, quando vai para infinito, a 0. Então, ela vem assim. Agora, porque vem assim, côncava para cima, mas em 2, ela tem troca de concavidade de novo, porque ela passa de côncava para baixo para côncava para cima. Então, neste ponto tem. Agora, f de 2 não pode ser um ponto assim, porque ela não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Porque a função sempre cresce. E se faz assim, então a função estaria decrescendo aqui. A função cresce. A função decresce, desculpa. A esquerda de 1. Então, ela tem que ser assim. Se eu faço uma coisa assim, então ela estaria crescendo aqui e contradeceria esta parte aqui. Então, ela não. Ela tem que ser decrescente todo este tempo e, portanto, ela se pega assintotamente aqui. E, de novo, fiz um cambio de concavidade para cima para um cambio de concavidade para baixo. E me pego assintotamente a essa reta horizontal que é o eixo Y. Então, tenta fazer gráficos, tem vários no livro, acho que fiz. Ai, não coloquei o gráfico aqui, mas no livro deve estar, né? O teste da segunda derivada. Se a segunda derivada seja contínua na proximidade de C, f' é 0 e f' é positiva, f tem um mínimo local, que foi o que Nicole falou. Se f' é 0 e f' é negativa, então f tem um máximo local. Então, ali tem uma análise geométrico, mas a gente já fez mais ou menos. Te pergunta, bom, se y igual a x na 4 menos x, 4x cubo em relação à concavidade, examine em relação à concavidade aos pontos de inflexão e mínimos e máximos locais. Use essa informação para esboçar a curva. Bom, quem é? Vamos calcular, né? Vamos calcular y' e y. Y' é igual a 4x cubo menos 12x cuadrado. Y duas linhas é igual a 12x cuadrado menos 24x. Agora, onde isto é 0? Isto que está aqui é igual a y cuadrado por 4. Bom, pode sacar o 4 também, né? Por 4. X cuadrado, x menos 3. Menos 3, né? Então, y' ou f', se você quiser f como 4x, 4x na potência 4 menos 4x cubo, então
você tem que... Esto aqui é um polinômio, então os únicos pontos críticos que você pode ter são onde a deriva de zero, certo? Y' é igual a zero, se somente se x é igual a zero, ou x é igual a 3, certo? Então, como você tem essa relação, esses são os únicos pontos onde você pode ter esse cambio de... Esto que está aquí, a segunda derivada, es 12x y multiplica x menos 2, ¿certo? Então, esto que está aqui, a segunda derivada, você pode ver onde ela é positiva, onde ela é negativa, para ver onde você tem derivadas com cavidade para cima ou para baixo, né? Então, você pode fazer um análise, uma tabela, uma coisa aí. Eduardo perguntou, a prova dessa quinta vai até qual? Acho que até quarta. A quarta a gente tem ainda coisa. Uhum. A gente tem aula quarta, mas você tem que fazer. Bom, Y', vou fazer aqui rapidinho, porque eu queria fazer um exercício aí. Bom, ela é positiva ou negativa onde? Ela é positiva, você tem que determinar 0, 0, 2 e 3, né? X menor a 0. Vamos fazer uma tabela rápida. Y', Y duas linhas. X maior do que 0, menor do que 2 e x maior do que 2, menor do que 3. Bom, então você tem Y', x menor do que 0, esto nos importa é positivo, esto es negativo, então esto es negativo. ¿Certo? X menor do que 0, esto es negativo, y esto es negativo, esto fica Y'. Estoy fazendo análisis simultaneamente do Y' e do Y duas linhas. X maior do que 0, esto es positivo, então esto fica dependendo, porque como es menor do que menos 2, ainda sigue sendo negativo esto, então fica mais por menos, menos, e no Y' fica positivo porque es x cuadrado, e ainda sigue continuando negativo porque es menor a 2, que es menor a menos 3, que es menor a 3. Então fica positivo por negativo, negativo. Para que fiz igual a 0 assim? Não tem mudança de... Tá bom. Então, faltou x maior a 3. Então, x maior a 2 implica que esto es positivo. Y esto es positivo porque es mayor a 2, entonces esto es positivo. Y aquí esto ainda sigue siendo negativo porque es menor a 3, más x mayor a 3 pasa a ser positivo. A primeira linha, na terceira coluna, é positivo. Isso aqui é positivo? É positivo, é certo. Muito bom. Este aqui é positivo. Melhor eu faço assim. Os outros estão certos? Deixa eu ver. Então este aqui também é positivo, né? Porque, deixa eu ver. X, não, este é positivo, negativo, assim. Que mais? Assim tá bom. Então, se você olha mais ou menos esto aqui, você poderia intuir mais ou menos o gráfico da função. Tá bom? Vou fechar esta tabela aqui. Você poderia intuir mais ou menos o gráfico da função. Por quê? Bom, porque você... Vou fazer aqui. Você tem o 0, que são os pontos onde você pode mudar o sinal do Y e do Y'. 0, 2 e 3. E bom, você vem e faz essa análise aqui. X menor do que 0, a função é decrescente por esto, porque a primeira derivada é negativa, a segunda derivada é positiva,
positivo, então tem concavidade para cima, certo? Ah, talvez você tenha que avaliar, como aqui, se você conhece a função em y igual a 0, você tem que y é 0, né? Este punto aqui, a origem, é um ponto que pertence ao gráfico da função. E não sei, em y igual a 2 deve ser um número positivo, e em y igual a 3 deve ser outro número positivo. Não sei que números são, mas bom, você calcula aí. Então, você tem que a função à esquerda de 0, ela é decrescente, mas é côncava para cima. Ela decresce, então ela deve ser uma coisa assim, decresce, pero côncava para cima. Em 0 você tem, em 0, aqui tem, acho que está decrescendo, né? Porque ainda continua decrescendo. Então, ela continua decrescendo e você chega hasta 2, que onde em 2 você tem derivada zero, certo? Porque em 0 e em 2 também tem derivada zero. Então, você tem, cambia a concavidade aqui, passa de concavidade para cima a concavidade para baixo. Então, passa uma concavidade até chegar a um valor mínimo. ¿Por qué en 2 tem valor mínimo? Bom, porque en 2... não tem valor mínimo. Aqui tem uma coisa estranha também, né? X menor do que 2, isto aqui é negativo. Ah, porque estou analisando. Ah, não, é em 3 que tem o mínimo. Desculpa. En 3, estoy olhando y linha. Aí, vou deixar aí para poder ver. Ajá, então, ela vem côncava para baixo, para baixo. Ela cambiou de uma concavidade para cima. Eu fiz tudo ao contrário, né? Ninguém me fala. Ela vem de uma concavidade para cima. Agora sim vou fazer bem. Ela vem de uma concavidade para cima, por este positivo, e troca de concavidade para baixo, certo? É decrescente porque ela é decrescente até o 3. Ela decresce. Depois começa a crescer. Por isso tem um mínimo aí em 3. Tem uma concavidade para baixo. Depois, em 2, volta a trocar a concavidade e passa um cambio de concavidade. Então, você deve ter uma coisa assim. Até chegar ao mínimo que é alcançado em 3. Agora, a função em 3 cambia. De decrescer a crescer, ela muda, certo? Então, agora como muda? Muda e além a concavidade continua sendo para cima. Então, ela muda assim. Ela tem que ser como x quadrado. Tem que ser assim e crescer para mais infinito. Com o análise que eu fiz, num exercício antes, você tinha, se você lembra, este polinômio ele deve ir para mais infinito porque o grau é positivo e o coeficiente que multiplica ele é 1, que é positivo. Então, ela deve crescer para mais infinito e, portanto, isso aí tem sentido. Aqui tem o polinômio e tem os valores. Você pode calcular os valores dele. Aqui você tem cambio de concavidade de baixo para cima. E aí é o que a gente fez. Então, tem um monte de sentido. Tá bom? Este exemplo 7 esboce o gráfico da função f de x igual a x na potência 2/3 por 6 menos x a 1/3. Ali, vamos fazer. Solução. F' de x é igual. Isso aí é você poderia ver isto assim, como x quadrado. Já. Você poderia ver isto como x, 6, bom, melhor eu faço por produto, né? Ajá, derivado primero, que es 2/3,
por x, 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. No, sí. Ajá. Por, o segundo sin derivar, que es 6 menos x a 1 tercio, más, o primero sin derivar, que sería x 2 tercios, por 6 menos x a derivada de esto, ¿no? Que es 6 menos 1 tercio de 6 menos x, 1 tercio menos 1 menos 2 tercios, de la derivada interna, que es menos 1. O sea, ya fica, ahí ficou todo confuso, né? Mas fica f' de x igual a 2 acima 6 menos x a 1 tercio, y embaixo fica 3x a 1 tercio. Aqui fica, acima fica um menos, porque tem este menos aqui. Então, a gente tem menos x 2 tercios, dividindo 3, 6 menos x a 2 tercios. Bom, onde a derivada é positiva e onde a derivada é negativa. Aqui. Agora a gente tem que calcular a derivada interna. Se você olha isto aqui, isto é 2 tercios. 1 tercio, 1 tercio, né? Então fica 6 dividido x menos 1 a 1 tercio. Menos, você poderia dividir lá, né? Mas tudo isso está 2 tercios. 1 tercio a la x, 6 menos x a la 2 tercios. Então, bom, vamos deixar assim. Somente estava tentando para fazer a segunda derivada. F duas linhas. F duas linhas de x fica, bom, 2 tercios por 1 tercio. La derivada 6 dividido x menos 1. 1 tercio menos 1. Menos 2 tercios. La derivada interna. La derivada de esto es esto. Menos 1. Menos 6 sobre x cuadrado, ¿cierto? Por menos 1. Sería menos 1 tercio. Por 2 tercios. La derivada de esto. Menos 1 sería x. 6 menos x. 2 tercios menos 1 menos 1 tercio, multiplicando derivada interna. La derivada de x. ¿Ustedes siguen ahí? Ainda tengo 28 estudiantes ahí. Ajá. Y la derivada interna de x, 6 menos x. Pues se multiplicó segundo termo. ¿Cuál? Estoy haciendo derivada de esto aquí. ¿Sí? ¿Cuál segundo termo? Ainda falta a derivada de x menos x. Ajá. La derivada de acima sería 6 menos x. Menos la derivada x por menos 1 sería más x. Entonces simplifica, fica 6. 6 dividido 6 menos x ao quadrado. Eu digo derivado primeiro termo vezes a segundo e depois derivado a segundo vezes a primeiro. Eu digo assim também. Então, isso deve ficar uma coisa estranha aí. Vamos ver. 2 noveno de... Bom, vou deixar assim. 6 menos x dividido x. Não, então x ao contrário, não. X dividido 6 menos x, porque está em negativo.
x dividido 6 menos x a la 2 terços. Tinha um menos 6, então fica menos 6 por 2, 12. Seis por 2, 12. Menos, esto era un menos. No tengo mucha certeza. Menos un noveno, acima fica 2 por 12, 12. E fica x. Extraño, ¿no? Eu fiz algo extraño aquí. 6 menos x dividido x a 1 terço. Y aquí fica 6. Ya o 6 multiplicó. Então fica 1 dividido 6 menos x ao quadrado. Não sei se vocês podem identificar aí. Vale. No, que estava fazendo cociente, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui essa coisa. Bom. Com alguma coisa e alguma álgebra aí, não sei porque eu fiquei com uma coisa diferente. Ai, não sei, mas fica como exercício para vocês. Eu não sou muito boa para fazer conta, né? Segundo aqui, f' de x faz regra do produto e se não qualquer coisa depois você me pergunta, tá bom? No e-mail, porque como está acima o exame, no aprova, não tenho problema. Eu fiquei, mas deveria ficar assim, 6 menos x a 2 terços. Fica como exercício para você retificar e efetuar linhas de x igual a menos 8 x 4 terços por 6 menos x a 5 terços. Então, você tem que ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. Caraca. Então, você queria ver onde ela é positiva e onde ela é negativa. Vendo onde ela é positiva, que pontos você tinha que estudar aqui? Bom, você tem aqui quantos termos? Tem este termo, o menos 8, ele está fixo, né? Então, ele sempre é negativo. Você tem cosinal, tem aqui, que é positivo. E positivo porque x, quando você leva numa potência par, não se nos importa como é que ele é. E tem que ver o que acontece aqui, que aqui pode variar ser negativo ou positivo, dependendo de que x seja menor do que 6. Igualmente aqui, não, aqui é um quadrado, né? Então aqui você não se importa porque ele é positivo sempre. Então para ver o sinal do F', você tem que ver o que acontece com este termo e com este termo, certo? Se eles são positivos ou negativos. Bom, você faz um estudo, dependendo de que x seja negativo ou positivo, para ver isso aí. Não sei. Coisa que você vai ter aqui. Eu termino isso talvez a próxima aula, mas coisa que eu quero que você tenha presente aqui. Olhe a derivada. Não importa se a primeira conta, a segunda ou minha conta está errada, não sei. Mas esta derivada, tanto esta como esta, a primera y a segunda, ellas no están definidas para x igual a 0 y para x igual a 6. Y por esto es que você tem esta quina que você tem aqui em 0. Tá bom? Assim como a valor absoluto. Então, você vai ter que, como você tem concavidade para baixo aqui, aqui deveria ter negativo, aqui deveria ter ainda negativo, y él aquí en algún punto, en 6, ela debería cambiar de concavidade para cima, a segunda derivada. Tá bom? Tenta fazer e próxima aula terminamos. A outra coisa que a primeira derivada, como aqui a função decresce, ela deve ser negativa, aqui a função cresce, a primeira derivada deve ser positiva, logo ela continua decrescendo para sempre, então ela deveria ser negativa para sempre aí. Tenta fazer esse análisis aí, a próxima aula a gente termina e tenta fazer a maioria de sempre.
Tá bom? Tem alguma dúvida ou